Olá a todos, meu nome é Isolda Prado e nós vamos conversar sobre as festas de final de ano, focando na parte da alimentação. Antes de tudo, é bom a gente lembrar como que deve ser uma alimentação adequada, que tenha variedade, qualidade, que seja mais saudável. Existem alguns guias alimentares e eu vou particularmente falar da roda dos alimentos. Na roda dos alimentos, os alimentos são divididos em 3 grandes grupos. Tem o grupo dos construtores, que são aqueles alimentos que são as fontes de proteína, como exemplo carne, peixe, frango, ovo, as leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico e ervilha, e o grupo dos laticínios, que aí vai leite, iogurte, queijo. O outro grande grupo é o grupo dos alimentos energéticos, que são aqueles que dão energia para a gente funcionar. Aí, como exemplo, a gente tem o grupo dos carboidratos, que é arroz, macarrão, batata, tapioca, pão, e o grupo dos lipídios, que são as gorduras. As gorduras mais saudáveis são os óleos, por exemplo, o azeite de oliva, o óleo de canola e a margarina. E os menos saudáveis um pouco são os que têm a gordura saturada, ou seja, aquela gordura que é sólida na temperatura ambiente. Aí, como exemplo, a pele do frango, aquela gordura aparente da carne, o leite integral e etc. Bom, então, de uma maneira geral, o ideal é que nas principais refeições tenha um alimento de cada grande grupo desse. O terceiro grupo é o grupo dos reguladores, que são os vegetais em geral, né? Esse grupo ele é legal porque fornece fibras, fornece vitaminas e antioxidantes. Então, no almoço e no jantar, o ideal é que o prato tenha pelo menos uma parte dos alimentos reguladores, uma parte dos construtores e uma parte dos energéticos. Então, no prato, por exemplo, das ceias, tanto de Natal quanto de Ano Novo, o ideal seria que metade do prato, ou seja, 50% do prato, fosse de vegetais não amiláceos. Qual é o vegetal amiláceo? É aquele que é batata, cará. Uma outra dica é trocar o refrigerante normal pelo refrigerante zero. Não é uma recomendação do dia a dia, mas nas festas o ideal é fazer isso porque haverá uma restrição da ingestão do açúcar fazendo dessa maneira. Também com relação às sobremesas, o ideal é escolher uma sobremesa. Claro que para comer a sobremesa a pessoa não deve ter problema de saúde que restrinja a utilização de açúcar, mas pode escolher uma sobremesa e se deliciar, né? E o ideal é comer ficando até 80% da satisfação, né? Não comer até não aguentar mais, porque aí realmente a pessoa vai estar contribuindo aí com diversos desajustes. Então, tá com 80%, 90% ali, aí o ideal é parar de comer e aumentar a sua hidratação. Os vegetais amiláceos são aqueles que têm, por exemplo, batata, o cará, que esses seriam os substitutos dos carboidratos quando a gente vê a roda, né? Então, metade do prato de vegetais, 1/3 do prato de carboidrato, normalmente 3 a 5 colheres de sopa, e o outro terço de proteína, podendo ser dividido aí no grupo da carne, peixe e ovos e no grupo das leguminosas. Então, qual seria uma ceia saudável? Seria, por exemplo, utilizar as carnes magras, né? Como exemplo, o peito de peru, como exemplo, o lombo de porco ou peixes. De preferência, tendo aí uma quantidade razoável de vegetais. E nos carboidratos pode ser batata, arroz, até um pouco de farofa. E o ideal é não passar de 3 a 5 colheres de sopa. O outro ponto que eu acho que vale bem a pena comentar é sobre a utilização do álcool, né? Normalmente nas festas a ingestão de álcool aumenta muito. O ideal mesmo, né, de acordo com as recomendações, é que a mulher não passe de 15 gramas de álcool e o homem não de 30 gramas, o que equivale a mais ou menos uma porção. Então, em porções seriam 15 a 30 gramas, 15 gramas uma porção de cerveja, uma taça de vinho e uma dose de destilado, e 30 gramas o dobro. Então, como usualmente as pessoas bebem um pouco mais, a dica é se hidratar durante, né, a bebida alcoólica, tomar água e tentar pegar mais leve.